Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor, amém? Queria convidar você a se colocar de pé. Quantos estão felizes aqui nessa noite? Quantos vieram com o coração aberto aqui para ver o que o Pai vai falar conosco? Levanta suas mãos para os céus. Você que ainda não achou o seu lugarzinho, acha um lugarzinho para você. Levanta suas mãos. Fala, Senhor Jesus. Fala, Senhor Jesus. Nessa noite nós te desejamos. Senhor Jesus, Tu és bem-vindo no nosso meio. Faça o seu querer, estabeleça a sua vontade, assim na terra como no céu. Se você acredita nisso, aplauda o nome do Senhor Jesus, glorificando, dizendo que Ele é santo, santo e poderoso. Ao
que desce como fogo, vem como em Pentecoste e enche-me de novo. Deixa o Espírito Santo começar a te tocar, deixa. Espírito, começa a chamar a atenção dele. Assim como Zaqueu subiu naquela árvore só para chamar a atenção de Jesus que estava passando, comece a dizer: Espírito Santo, eis-me aqui, estou chamando a tua atenção para mim, eu quero ser tocado. Espírito, 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 que desce como fogo, vem como suas mãos, cante, o Pai me adotou. O Pai me adotou, o seu amor, diga, seu amor. Eu era órfão, hoje sou filho.
suas mãos e cante ao Senhor. Espírito de Deus, testifica como nosso Espírito que somos teus filhos, que somos os teus filhos, que somos os teus filhos. Se você ama Ele, erga suas mãos bem alto e diga: Pai, e o Pai me adotou. Ele nos adorou, nos adorou. Ele era hoje sou filho. Aplauda Ele bem forte no seu lugar, aplauda Ele, que Ele é digno. Glória a Deus.
ainda no ventre, eu fui marcado em ti. O sol da justiça brilhava sobre mim. Teu amor eu nem ouso explicar. O caminho a quem não tinha vez. Quando perdido, em ti eu me encontrei. E quando fraco, forças em ti achei. Tua luz que sempre me guiou. Na certeza que só não eu sou, me fez o caminho através de Cristo, e eu posso caminhar em tua direção. E caminhando, palpita o meu coração, e eu estarei face a face com o leão. Estremeça a terra, mostra a tua glória, e toda a terra canta a ti. Ruge e estremeça a terra, e mostra a tua glória, e toda a terra canta a ti. E fez o caminho através de Cristo, e eu posso caminhar em tua direção. E caminhando, palpita o meu coração, e eu estarei face a face como o leão. Ruge e estremeça a terra, e mostra a tua glória, e toda a terra canta a ti. Levanta suas mãos para os céus, declare: ruge e estremeça a terra, e mostra a tua glória, e toda a terra canta a ti. Ruge e estremeça a terra, e mostra a tua glória, e toda a terra canta a ti. Ele ruge, ruge e estremeça a terra, e mostra a tua glória, e toda a terra canta a ti. Só tu és o rei, eu te adorarei, eu te adorarei. Só tu és o rei, só tu és o rei, eu te adorarei, eu te adorarei. Só tu és o rei, só tu és o rei, eu te adorarei, eu te adorarei. Só tu és o rei, só tu és o rei.
do Senhor Jesus. Sabe, nós vamos cantar essa canção agora. E eu creio que se nós tivermos o entendimento daquilo que nós cantamos, em uma só carne, que é isso que nós viemos fazer essa noite aqui, comer da carne de Jesus, o sangue de Jesus derramado naquela cruz. Sabe, se você estiver aqui essa noite com esse entendimento do Deus que entregou a vida dele naquela cruz, para que hoje nós pudéssemos estar aqui simplesmente levantando as nossas vozes, levantando as nossas mãos, sabe? Eu não sei se você chegou até aqui com o entendimento de eu simplesmente vou fechar os meus olhos e vou ouvir aquilo que eles têm para falar. Não, mas entrega o seu coração essa noite. Deus entregou o único filho dele para que você pudesse estar aqui essa noite. Sabe, então, não simplesmente cante apenas uma letra, mas entenda aquilo que nós estamos cantando. Em uma só voz, vamos dizer a Ele que a morte Ele venceu, para que nós pudéssemos estar aqui essa noite. Como
é o meu Deus, eu cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Será que você pode levantar suas mãos para os céus? Quão grande é o meu Deus, eu cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus, sobre todo nome é o seu. Tu és digno do eu cantarei, quão grande é o meu Deus, sobre todo nome, sobre todo nome é o seu. Tu és digno e eu cantarei quão Espírito Santo, tens liberdade aqui nessa noite. Tens liberdade aqui nessa noite, Espírito Santo. Enquanto nós estamos declarando que quão grande é meu Deus, não existe problemas, não existe situações, não existe circunstâncias que se tornem maior do que essa presença poderosa. Não existe nada, nada, nada. Eu não sei o que você veio buscar aqui nessa noite, mas o Espírito Santo já está querendo entregar algo para nós. E todos são quão grande é o meu Deus. Feche seus olhos, declare isso mais alto que você pode. É pro Pai. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, hão de ver é o meu Deus. Se você pode, já aplauda o nome do Senhor Jesus, glorificando. É santo, santo Deus. Melhor equipe de dança do mundo, melhor equipe de louvor do mundo e a igreja mais bonita do mundo. Deus abençoe a todos. Glória a Deus. Pessoal lá do fundo, se quiserem vir aqui na frente, tem lugares à esquerda, à direita. Fiquem à vontade. Amados, nós vamos passar um vídeo rápido. Equipe de técnica, prepara o vídeo da África, por favor. Eu quero passar para vocês aquilo que nós temos falado, que pouco é necessário. Você vai conhecer hoje Yamir Árvore. Já já você vai entender. Apaga a luz e projeta, por favor. Um, dois, três.
Muito bem. Problemas técnicos. Acho que tem muita gente lá dentro. Tá. Problemas técnicos, mas escute bem. O nosso desejo, eu imagino que o teu também, é estar bem assim no centro da vontade do Senhor. Tem muitas jovens, depois do encontro de ontem, que foi maravilhoso, muita gente falando, eu quero andar certinho com a lei, com a regra, com os princípios, debaixo da graça de Deus. E quando a gente lembra dos 10 mandamentos, 10 mandamentos, a gente quer segui-los, de adorar a Deus, amar ao próximo e etc. Mas tem algumas coisas também que são determinações bíblicas. Quando Jesus fala, curai enfermos, é uma determinação. Quando ele fala, vigiai e orai, também, 1, 2, é uma determinação. A gente vê, né, muitos versículos que nos dão uma orientação com um peso igual ao dos 10 mandamentos. Eu imagino que o dízimo e oferta e primícias é a mesma coisa, só que a gente gosta dos outros às vezes e não entende a dimensão, a importância deste ato em si, que é importante. Essa igreja está bonita, tem um mover de Deus, e nós estamos com missionários em várias partes do mundo. Estamos indo para Brasília esse mês, fazer parte de um evento, e vamos fazer um ato profético no STF, lá em frente ao STF. Estamos indo em junho para o Maranhão, estamos indo em agosto para a África. Isso custa, e sai da caixinha da África, dos dízimos e ofertas. Eu quero que você assista esse vídeo, e após o vídeo, você levanta do teu lugar, se você veio preparado para o teu dízimo, oferta, primícia. Os gasofiláceos estão aqui, eu já te abençoo em nome de Jesus. E lembra da caixinha da África, porque essa igreja tem um espírito missionário, e Deus tem nos abençoado ricamente. Mês passado, nós mandamos R$9.500 para a África, porque o rio Chile subiu, o rio Zambeze subiu, inundou tudo, e a casa de muitos pastores, de 20 pastores, ficaram inundadas, perderam tudo. Então nós mandamos R$135 mil, que não é muito, R$9.500 em dinheiro, meticais, R$9.500. E nós estamos preocupados com o saldo, porque R$9.500, você há de convir que é um peso financeiro. Mas se alegrem comigo. Ontem, uma senhora elegante, bonita, cheia de Deus, chegou para nós e falou, eu quero doar R$10 mil para a África. Pode aplaudir o Senhor? Aleluia. Muito bem, vamos ver o vídeo. Yamir Árvore. Amém. Pode aplaudir. Não tem ar-condicionado, não tem piso, não tem teto,
não tem luzes, não tem nada, mas tem o amor de Deus, tem a graça, tem a vontade de adorar o Senhor. Saia do teu lugar, tira o escorpião do bolso, seja abençoado em nome de Jesus. Tá certinho. Põe mais baixo. Não sei se alguém estava pondo. Eles levam ao pé da letra aquele versículo. Quem quiser vir após mim, pegue a sua cruz e siga-me. Estenda a tua mão para essas crianças abençoadas em nome de Jesus, vamos orar? Pai amado, em nome de Jesus, que a tua bênção, o teu cuidado, a tua proteção esteja sobre essas crianças, em nome de Jesus, sobre cada professor, que o Senhor possa estar dando graça, unção e sabedoria, e que sementes poderosas sejam plantadas no coração dessas crianças hoje, em nome de Jesus. Quem crê, diga amém. Bom culto, crianças, podem sair, glória a Deus, Deus abençoe. Pessoal que está aí atrás, em pé, tem um monte de cadeira vazia. Quem tem uma cadeira vazia do teu lado, por favor, levanta a mão aí, ó. Vem aqui para frente, por favor, não fique em pé não, que eu não consigo pregar com gente em pé. Pode vir. Se você tem uma bolsa que está sentada, querido, coloca a bolsa embaixo da tua cadeira. A bolsa não precisa ficar sentada numa cadeira. Muito bem. Glória a Deus. Meu amado Natal, você pode ficar de pé um pouquinho? Eu queria registrar nossa gratidão e honra e privilégio em tê-lo aqui. Você faz parte da história dessa igreja, você venceu muitas batalhas, você trabalhou muito conosco, você expulsou muitos demônios, você evangelizou muitas pessoas, e é um prazer enorme tê-lo de volta. Essa cadeira é tua, essa igreja é tua, essa casa é tua. Seja bem-vindo. Ê, Natalzinho, já expulsamos muito capeta junto, né, Natal? Glória a Deus. Falando em expulsar capeta, todo mundo que fez o encontro, por favor, rapidinho vem aqui para frente. E o encontro é? Eita, que coisa linda. Aqui na frente, aqui, ó. Aqui na frente. Aqui na frente, assim. Agora o pessoal que participou da cozinha. Quem que é o pessoal que participou da cozinha? Vem aqui para frente também, que eu preciso de vocês. Ricardo, anda logo, Ricardo. Edilson. Vem aqui desse lado aqui, ó, o pessoal da cozinha.
Glória a Deus. E eu não vou chamar todos os cooperadores, gente, porque senão ia vir metade da igreja. Pensa um povo fominha. O Alex tinha que pagar a inscrição de novo, nós falamos para ele, não tinha? Olha, ele veio, participava, sentava ali, chorava junto, e babava, e saía correndo, aquela loucura, o vucu-vucu. Participou do encontro igual eles aqui, ó, fominha, guloso. Dá um glória aí, ô boca de concreto. Queridos, dá uma olhada para a cara desse povo, está mais bonito ou não está? Olha que povo lindo. Foram 2 dias incríveis, a presença de Deus foi marcante neste lugar. Assim, nós sentimos muito honrados pela presença de cada um. Muito obrigado a todos os encontristas, essa parceria linda que teve, e nós temos certeza que foram dias inesquecíveis. O encontro foi? Amém, glória a Deus. E eu quero honrar esse pessoal da cozinha, gente. O pessoal fica trabalhando, assim, voluntário, e eles garram o boi pelo chifre mesmo, e lava os pratos, e lava o chão, e cozinha, e pica, e chega mais cedo que todo mundo, e vai embora depois de todo mundo, e é um pessoal assim que realmente merece ser honrado. A Bíblia fala, dai honra a quem merece honra, e está aqui um povo que merece ser honrado. Você pode dar uma salva de palmas para a vida dessas pessoas? A comida estava boa ou não estava? Glória a Deus. Então podem sentar. Muito obrigado pela presença de cada um de vocês. Glória a Deus. Diretoria da rede de casais, vem aqui para frente voando. Vamos, Alex. Glória a Deus, glória a Deus. Enquanto eles chegam, presta atenção, queridos. Nós estamos assim dispostos e determinados a ativar a nossa rede de casais. Tem muitos casais que precisam de acompanhamento, que precisam de ministrações, assim, né? Nós entendemos que a vida a dois não é fácil, e nós, o título aí da nossa rede de casais é Encapando Fios. Pelo menos essa primeira etapa aí, nós vamos estar fazendo um evento, um culto, no dia 9. Tem aí o banner dele ou não? Sábado que vem, dia 9, às 20 horas, nós faremos um culto só para casais. Então você não traga o teu filho, tá? Não traga a tua sogra, não traga vela nenhuma, é só para os casais, casados. Então, todos os casais estão muito convidados. Vai ser o nosso primeiro culto da abertura da rede de casais. Para isso, para ter mais detalhes, nós criamos um grupo de WhatsApp. E não vai ter conversa não, é só para a gente dar as diretrizes com relação à rede de casais, tá bom? Esse pessoal aqui, ó, dê o seu nome para eles, caso você não deu ainda, para a gente colocar você no grupo, para a gente estar dando os detalhes com relação a programação da rede de casais. Quem entendeu, diga amém. Grava aí, ó. Mas eu acho que vocês não fizeram cartaz da rede de casal. Tá no teu WhatsApp, Rafa, fez sim. Tá vendo, ó, tá lerdeando. Vaza vocês. Quem não deu o nome, procura eles. Ó, esse povo aqui. Glória a Deus. Aleluia! Gente, hoje tem muita coisa para acontecer. Nós temos a Santa Ceia, vai ser poderoso em nome de Jesus. Amém? Obrigado, lindão. Glória a Deus. Fique em pé, só mais um minutinho. Alex, paga a luz aí, fazendo favor. Queria orar mais um pouquinho. Feche seus olhos, querido. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele
a glória pelos séculos dos séculos, amém. Rei dos reis, Senhor dos senhores, Deus, como nós desejamos a Tua presença. Nós não somos nada sem a Tua presença, Deus. Eu não tenho nada para oferecer de mim mesmo, Pai. Eu sou pó, Deus. O Senhor sabe que eu não tenho nada para oferecer, Pai. Eu estou aqui prostrado no Teu altar. Estou aqui declarando, Pai, que eu não sou ninguém. Mas eu clamo em nome de Jesus que a Tua glória, que a Tua graça e as Tuas misericórdias venham sobre a minha vida, em nome de Jesus. Venha sobre a vida dos meus irmãos, Deus. E em nome de Jesus, assim como o Senhor tem feito ao longo desses meses, Pai, manifesta a Tua glória nessa casa, em nome de Jesus, Deus. Não porque eu mereço alguma coisa, não porque eu sou digno de alguma coisa. Não, Pai, nós não somos dignos de nada, nós sabemos disso. Mas a Tua graça nos basta. A Tua graça nos basta, Deus. Pai, eu preciso sentir o fluir do Teu Espírito. Eu preciso sentir o Teu toque. Eu preciso sentir o cheiro da rosa de Saron, o lírio dos vales, o bom perfume de Cristo. Deus, eu me recuso a dar uma palestra, Pai. Eu me recuso a pregar alguma coisa do meu intelecto, Deus, em nome de Jesus. Venha com a Tua glória, Pai. Venha com a fumaça da Tua glória neste lugar. Invada os corações, Deus. Existe um rio, e eu sei que existe um rio que flui do nosso interior, rios de água viva. E em nome de Jesus, Deus, que cada pessoa que entrou aquela porta possa começar a sentir a doce presença do Espírito Santo, que cada pessoa possa começar a sentir algo diferente, um mover diferente, Pai, porque não somos nós, é o Senhor, e do Senhor, pelo Senhor e para o Senhor são todas as coisas. Em nome de Jesus, venha, doce Espírito, manifesta a Tua glória neste lugar. Oh Deus, você pode erguer tua mão para o céu e começar a dizer palavras de amor. Começa a declarar palavras de adoração a Ele. Deus, eu te amo. Pai, eu vim aqui para te adorar, Deus. Eu vim aqui para dizer que o Senhor é a pessoa mais importante na minha vida. Enquanto eu respirar, enquanto houver fôlego de vida em mim, eu quero te adorar, Deus. Tu és o motivo da minha adoração, Tu és o motivo do meu cantar, Deus. Sopra, Espírito Santo. Sopra, Espírito Santo. Isso, Deus, começa a fluir no meio da Tua igreja, Pai. Nós queremos ouvir o som de muitas águas, Pai. Nós queremos o vento impetuoso, Deus. Nós almejamos pelo Pentecostes. Nós almejamos pela Tua glória, Pai. Oh, e cheia alabás. A Ele a glória. A Ele a glória, a Ele a glória, para sempre, amém. A Ele a glória, Santo, 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 glória, para sempre, amém. Você pode dar uma salva de palmas para o teu Deus? Aleluia.
Glória a Deus. Pode sentar, querido. Glória a Deus. Glória a Deus. Oh, Jesus. Eu te amo, Senhor. Tu és o meu redentor, rocha minha, minha torre em tempo de guerra. Ah, como eu te amo, Jesus. Como eu te amo, Jesus. Oh, Pai. Glória a Deus. Hoje eu vou pregar sobre varas. E eu vou ser rápido, porque nós temos a Santa Ceia. Então, conecta comigo, amém? Eu não consigo pregar algo diferente daquilo que está ardendo no meu coração. E quando Deus começa a ministrar alguma coisa e eu começo a orar a respeito daquilo e aquilo que queima no meu coração, é isso que eu vou passar para vocês. É aquilo que Deus fala comigo e é aquilo que eu quero passar para vocês. Presta atenção. Nós falamos isso ontem no encontro, que depois da manifestação da glória de Deus vem o propósito. Repita comigo, fala assim: depois da manifestação da glória vem o propósito. Por várias e várias vezes na Bíblia, Deus dá o exemplo de que quando Ele manifesta a glória, logo em seguida Ele dá um propósito. Moisés, a sarça ardia, ele subiu ao monte, viu a glória de Deus, e depois Deus falou o seguinte: Moisés, livra o meu povo de Israel da mão do faraó, livra o meu povo do Egito. Deus se revelou a Gideão, o anjo do Senhor apareceu a ele, e logo em seguida veio um propósito: livra o meu povo das mãos dos midianitas. Deus se manifestou a Saulo no caminho de Damasco. Deus se manifestou a ele e deu um propósito: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele ficou cego, viu uma luz, uma voz: eu sou Jesus a quem tu persegues. Logo em seguida, Jesus deu a ele um propósito. Saulo se transformou em Paulo e escreveu quase todo o Novo Testamento. E assim eu poderia dar um monte de exemplo da glória de Deus sendo manifesta. Talvez o principal deles, da igreja primitiva, foi que Jesus falou o seguinte: permanecei até que do alto sejais revestido de poder. Atos 2. E eles permaneceram e estavam todos reunidos, quando veio um vento impetuoso, e todos foram cheios do Espírito Santo, e passaram a falar em novas línguas, e foi o mover de Deus tremendo no dia de Pentecostes, em Atos 2. A partir dali, está escrito o seguinte: e recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, Judá, Judéia, Samaria e até os confins da terra. Você percebe que esperai para que vocês sejam revestidos do poder, e depois que vocês forem revestidos do poder, vocês vão ser testemunhas em todos os lugares, Judéia, Samaria, até os confins da terra. Escuta, você consegue sentir um momento novo que nós como igreja estamos vivendo, sim ou não? Você consegue perceber um avivamento? Você consegue perceber um mover de Deus diferente? Um fluir do rio de Deus sobre essa igreja? Cara, é notório, e a gente não sabe porquê, mas aprove a Deus estar derramando a graça dEle, a unção, a presença dEle nos nossos cultos.
São cultos realmente que o fluir do rio de Deus tem entrado nessa igreja, pessoas sendo curadas, pessoas aquebrantadas, pessoas se convertendo, entregando a vida para Jesus. Presta atenção, a glória de Deus está sendo manifesta. Louvado, engrandecido seja o nome do Senhor. Mas escute, sempre que Deus manifesta a glória dele, Ele tem um propósito. Eu não creio em um avivamento em que não há conversão de vidas. Eu vou repetir porque isso precisa entrar no teu coração. Avivamento sem conversão de vidas é movimento, não é avivamento. Existe um propósito pelo qual Deus derrama o Espírito dele. Deus derrama o Espírito Santo para te capacitar, te dar ferramentas para que você se torne testemunha, para que você pregue o Evangelho. 2 Timóteo 4, versículo 1, coloca aí para mim, mesa. 2 Timóteo 4, 1. Sabe, Paulo, aquele Saulo que recebeu a glória de Deus, que viu Jesus, que ouviu a voz de Jesus, que se transformou em Paulo, ele escreve o seguinte: eu conjuro-te, perante Deus e Cristo Jesus, que há julgar de vivos e mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino, prega a palavra, pelo amor de Deus. É isso que ele está falando. Passa, prega a palavra. Eu conjuro-te, perante Deus, perante Cristo Jesus, prega a palavra, insta, quer você seja oportuno, quer não, corrige, repreenda, exorta com toda longanimidade e doutrina. Versículo 6: quanto a mim, eu estou sendo já oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. Passa. Combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Eita glória! Paulo estava no final da sua vida, já tinha feito as viagens missionárias, tinha vivido coisas incríveis no reino de Deus. Ele já tinha sido apedrejado, ele já tinha sido açoitado, recebeu chibatada, foi preso no calabouço, algemado no tronco. Cara, quanta coisa terrível e maravilhosa aconteceu na vida de Paulo. E no final da vida dele, na epístola de 2 Timóteo, ele escreve isso. Ele fala assim: pelo amor de Deus, sabe, pelo amor de Deus, prega a palavra, insista, quer seja oportuno, quer não seja, mas prega, porque eu completei a carreira, eu combati o bom combate, guardei a fé. Estou passando a bola para você, Timóteo, agora depende de você. E o que eu estou querendo, qual é a mensagem que eu estou querendo trazer para você, querido? Deus, Ele tem um propósito, e Ele te trouxe, Ele te fez estar neste lugar, porque Ele tem um propósito estabelecido para a tua vida. Ele não está manifestando a glória dEle a você, porque você é bonitinho, ou porque você é mais santo do que os outros. Não, é porque Ele tem um propósito. Ele quer te usar para algo, Ele quer te usar para um propósito. E qual é esse propósito? Ganhar vidas. O propósito é esse. É isso que bate, que arde o coração de Deus. E eu preciso que você abra, por favor, em Gênesis capítulo 30. Gênesis capítulo 30. Enquanto você olha para mim,
Também vou falar algo que eu falei ontem no encontro, que para mim é algo muito relevante. Jesus, ele veio à terra, nasceu da Virgem Maria numa manjedoura, teve 30 anos, que a Bíblia não conta muito a respeito da juventude de Jesus, mas com 30 anos ele foi batizado por João Batista lá no Rio Jordão, abriu-se o céu, ele viu o Espírito Santo descer sobre ele como formato de pomba, e ali ele ouviu: este é meu filho amado em quem me comprazo. Foi para o deserto pelo Espírito Santo para ser tentado pelo diabo, foi tentado, venceu, começou um ministério poderoso, sinais, prodígios, maravilhas, milagres, 3 anos intensos, de muita pregação da palavra, muitos sinais, muitos prodígios, muito milagre. Foi traído, foi entregue por Judas com um beijo, foi morto na cruz do Calvário. Quando ele morreu, ele gritou: está consumado. O véu se rasgou de alto a baixo. Quem está comigo, diga amém aí. O véu se rasgou de alto a baixo. Ele falou assim: está consumado, está pago. O escrito de dívida que era do Leonardo foi encravado na cruz do Calvário, e ele triunfou sobre principados e potestade. Ó morte, onde está o seu aguilhão? Ele foi lá e tomou da mão do diabo a chave da vida e da morte. Glória a Deus, está pago. Mas depois disso, depois do 3º dia, Jesus voltou para a terra, e Jesus passou mais 40 dias com os discípulos. E por que, se já estava pago? Por que ele voltou? Qual era essa mensagem tão importante que ele precisava dizer para os discípulos? Lá em Marcos 16, é o último capítulo do livro de Marcos. Ele dá a seguinte orientação, Marcos 16, 15, disse: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda a criatura. Quem crer e for batizado será. Você percebe? Isso tinha importância, isso tinha relevância para Deus. Gênesis 30, eu não vou ler o capítulo inteiro porque é grande, e eu vou te contar mais ou menos para você entrar no enredo da história. Conta a história de Jacó. Jacó estava na terra de Labão. Labão era tio de Jacó. É tio mesmo? É isso? Irmão de Rebeca, tio de Jacó. Isso. Estava lá e ele ficou 20 anos com Labão. E ele trabalhou por causa das filhas de Labão. Ele queria casar-se com Rebeca. Enfim, é outra história. Mas ele trabalhou para Labão durante 14 anos. E ele falou o seguinte: me deixa embora, porque eu preciso começar a trabalhar para mim mesmo, para minha família. E Labão falou o seguinte: não, eu percebi que a partir do momento que você veio trabalhar comigo, Deus me abençoou, e foi muito bom que você tenha, fica comigo mais, me fala um salário, e eu vou te pagar o salário que você falar, você continua trabalhando comigo. E aí Labão falou assim: bom, o que você quer? E aí Jacó propôs para ele um salário, falou o seguinte: as ovelhas que nascerem salpicadas, malhadas, essas serão minhas, as que nascerem branquinha, pretinha, são tua. Beleza? Está combinado assim? Está combinado. Então vamos ler a partir do versículo 37, Gênesis 30, versículo 37. Tomou então Jacó varas verdes de álamo, de aveleira e de plátano, e lhes removeu a casca. Olha para mim, querido, presta atenção, que depois nós vamos discorrer a respeito do que ele falou, e nós vamos fazer uma analogia a respeito dessas varas. Então eu quero que você entenda que ele removeu a casca em riscas abertas, deixando aparecer a brancura das varas, as quais assim escorchadas, deixa eu ver, escorchadas, esses escorchadas significa esfoladas, tá? É um termo que a gente não tem muito conhecimento. Então, e as quais assim escorchadas, esfoladas, pôs ele em frente do rebanho, nos canais de água,
e nos bebedouros, onde os rebanhos vinham para dessedentar-se, e conceberam quando vinham beber, e concebiam o rebanho diante das varas, e as ovelhas davam crias listadas, salpicadas e malhadas. Então separou Jacó os cordeiros, e virou o rebanho para o lado dos listados e dos pretos, dos rebanhos de Labão, e pôs o seu rebanho à parte, e não o juntou com o rebanho de Labão. E todas as vezes que concebiam as ovelhas fortes, punha Jacó as varas à vista do rebanho, nos canais de água, para que concebessem diante das varas. Porém, quando o rebanho era fraco, não as punha. Assim as fracas eram de Labão, e as fortes de Jacó. E o homem se tornou mais e mais rico, teve muitos rebanhos e servas e servos e camelos e jumentos. Fala amém. Muito bem, eu quero discorrer e quero fazer uma analogia a respeito disso. Vamos entender o texto. Jacó, ele queria prosperar, e aí ele teve uma estratégia. Quando o rebanho vinha para dessedentar-se, para matar a sede nos canais de água, quando o rebanho vinha beber água, Jacó colocou varas de plátano, varas de álamo, varas de aveleira. Ele descascou, tirou a casca, ele expôs a brancura dessas varas e colocou essas varas de frente no bebedouro, onde as ovelhas vinham beber água. E as ovelhas concebiam, davam à luz ali em frente àquelas varas. E essas ovelhas nasciam de acordo com as varas, salpicadas, malhadas e assim por diante. Toda vez que o rebanho era forte, ele colocava as varas. Quando o rebanho era fraco, ele tirava as varas, porque não queria que o rebanho reproduzisse ovelhas fracas. Essa é a história. O que isso tem a ver comigo, pastor Leonardo? Muito bem, vamos lá. Quem quer saber, fala pastor. Primeira coisa importante, eram várias varas. Repita comigo, fala assim: várias varas. Ele não colocou uma só. Ou seja, aquelas varas formavam um corpo. Você percebe que o corpo de Cristo é composto por vários membros? Nós temos um que é extrovertido, um que é calminho, um que é agitado. Nós temos dentista, médico, advogado, tem até corintiano no nosso meio. Tem palmeirense aqui? Tão faceiro hoje, tão faceiro, não sei porquê. Mas escute, são várias varas, tem vara de tudo quanto é tipo. Então a gente vê a multiforme sabedoria de Deus, para que essas várias varas influenciem as ovelhas quando elas concebem, quando dão à luz. Quem está comigo até aqui, fala amém. Segunda característica das varas, ele removeu a casca. O que isso tem a ver? Vou contar uma historinha para vocês da Bíblia. Tinha um herói de guerra chamado Naamã. Ele era da Síria, um herói de guerra. E ele era um general de guerra, herói, só que ele era leproso. Ele era doente por dentro. E aí ele ficou sabendo que na terra de Israel existiria profeta e que ele poderia ser curado. Ele foi lá para a terra de Israel. E aí o profeta Eliseu falou para ele o seguinte: vai e toma 7 banhos no Rio Jordão. E ele não queria ir. Ele falou assim: eu pensei que ele ia impor a mão, que ele ia orar por mim e que ele ia remover a lepra. Eu agora vou ter que arrancar minha capa, vou ter que expor a minha lepra, vou ter que tomar 7 banhos nesse riozinho. Lá na minha terra tem rios muito mais caudalosos do que esse. Não vou fazer isso não. Até que os servos dele falaram assim: por que você não faz? É facinho.
Aí ele teve que tirar a casca, ele teve que tirar a sua roupa de herói e teve que expor a lepra. Então o que essas varas sem casca nos fala? Sinceridade. Sabe, nós estamos numa época de fake news. Como é fácil você passar uma imagem daquilo que você não é. O Facebook, a pessoa está triste, está deprimida, angustiada, está tudo dando errado. Aí de repente ela faz assim, ó, tira uma foto, escreve meia dúzia de palavras lá e volta para o pote de Nutella. Deprimido, triste, mas no Facebook precisa estar feliz. Talvez na igreja fez tudo de errado, o dia inteiro fazendo coisa errada, vendo vídeo de pornografia, longe de Deus, não ora, não busca, não lê a palavra, mas chega aqui na igreja, ergue a mão para o céu, né? A pessoa olha e fala assim: nossa, esse aí é crente mesmo, esse aí é fervoroso, né? Ou seja, a gente vive uma época que é muito fácil passar uma imagem daquilo que a gente não é. E Deus, Ele se agrada de sinceridade, de um coração contrito e compungido. Por isso que a Bíblia fala que Davi era um homem segundo o coração de Deus. Ele fazia as coisas com verdade, com intensidade, com sinceridade. Então a primeira característica das varas, você precisa tirar a casca, meu irmão, sabe? Você precisa ser autêntico, você precisa ser sincero, para Deus poder te usar. Terceira característica, a Bíblia fala que Jacó fez aparecer a brancura das varas. Brancura fala de santidade. A Bíblia fala lá em Apocalipse que os que estarão entrando diante do trono de Deus são aqueles que estarão de vestes brancas. Deus vem para buscar uma noiva de vestes brancas, uma noiva limpa, uma noiva cheirosa, perfumada, santidade. A palavra de Deus fala: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Você precisa ser santo, meu irmão. Você precisa abrir mão do pecado. Você precisa abrir mão daquilo que massageia o teu ego, sabe, daquilo que traz prazer para a tua carne. A Bíblia fala que a carne milita contra o Espírito, eles são opostos entre si, não há comunhão entre luz e trevas. Varas brancas, santidade. No tabernáculo, antes do sacerdote entrar no santo lugar, existia o átrio exterior. Ele oferecia um sacrifício no altar de bronze, que era o altar de holocausto, e logo em seguida existia uma bacia de bronze, e aquela bacia tinha água, e ele tinha que se purificar, ele tinha que lavar, tirar toda a imundícia, toda a terra, todo o resquício de sangue, porque ele precisava entrar no santo lugar, mas ele precisava entrar de mãos limpas, de vestes limpas. Santidade. Repita comigo, fala assim: sem santidade ninguém verá a Deus. Quarta característica das varas, elas eram escorchadas, esfoladas. Sabe, tem um trecho na Bíblia que fala o seguinte: desde os dias de João Batista até os dias de hoje, o reino dos céus é tomado por esforço, e os que se esforçam se apoderam dele. Os que se esforçam. Sabe, Jesus nunca te enganou. Jesus nunca falou que ia ser mar de rosas. Sim, Ele veio para te dar vida e vida em abundância. Sim, mas é a vida e abundância mesmo diante do caos. É paz mesmo diante das tempestades. Você lembra da parábola dos dois fundamentos? Tinha um cara que edificou a casa sobre a rocha,
e um cara que edificou a casa sobre a areia. E a Bíblia fala que vieram os rios, transbordaram os rios, vieram os vendavais, vieram as chuvas contra as duas casas. Uma permaneceu inabalável porque estava edificada sobre a rocha, a outra ruiu, desabou porque estava edificada sobre a areia. Agora, vou te fazer uma pergunta: o vento, a chuva, a tempestade, ela veio só sobre a casa que estava edificada sobre a areia? Ela veio também sobre a casa que estava edificada sobre a rocha? Sim. Jesus falou o seguinte: no mundo passareis por, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Ele fala o seguinte: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais resistir. Vocês estão bons de Bíblia. Resistir ao dia mau. O dia mau vem, gente. Faraó teve um sonho, teve 7 anos de fartura. Uhul, glória a Deus, 7 anos de fartura. Mas depois veio 7 anos de fome. E às vezes você está passando pelas vacas magras. Sim, pode ser que você esteja passando por dias difíceis. E é por esforço, querido, sabe? As varas são esfoladas. As varas, a gente tem que ter o couro grosso. Vou te dar um último exemplo, só para a gente encerrar esse tópico. Meu amigo Charles que me deu essa revelação. Cadê o Charles? Eita, Charles. Jesus estava no barquinho com os discípulos, e de repente veio uma grande tempestade no mar, e estava lá Jesus e os discípulos dentro do barquinho. E de repente, aquela ventania, a onda assolando, os discípulos ficaram desesperados com a tempestade. E o que eles fizeram? Acordaram Jesus. Jesus, acorda, nós estamos morrendo, nós vamos morrer, olha a tempestade. E Jesus, o que Jesus estava fazendo? Dormindo. Mas ele estava no mesmo barquinho, ele estava na tempestade. Ele estava sendo assolado pelos ventos e pelas ondas, igual os discípulos. Qual que era a diferença de Jesus para os discípulos? Os discípulos estavam apavorados. Nós vamos morrer, nós vamos morrer. E Jesus, dormindo, em paz. Paulo e Silas levaram um monte de chibatada, 39 chibatadas, mas é chicotada mesmo, de Roma, sabe, do exército romano. Era aquele negócio que machucava. Não é aquela varadinha que minha mãe dava. Mas minha mãe judiava também. A senhora era quase igual. Tinha uma goiabeira aqui que eu orava todo dia para essa goiabeira morrer. Pensa umas varinhas, meu Deus. Mas enfim, recebeu um monte de chibatada, estava com a corda tudo estava com as costas tudo cortada, foi preso no calabouço, com os pés e com a mão no tronco, lá no cárcere interior, louvando a Deus, adorando a Deus. Como é que estava o espírito desse homem, gente? Não estava murmurando, não estava triste, não, estava, não sei que música que era, mas talvez a Ele a glória, assim amarrado, a Ele a glória, adorando a Deus. E o que Deus fez? Chacoalhou, rebentou com os grilhões, rebentou com as correntes, abriu, fez um grande milagre ali, porque o coração dele estava em paz. Então, varas esfoladas significa, querido, que sim, você vai passar por tribulação, você vai passar por problemas difíceis, mas não tem problema. Você tem que viver para Cristo. Igual Paulo falava: para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. A minha pátria não é nessa terra, minha pátria é nos céus. Eu sei que o meu Redentor vive, é para lá que eu vou. Glória a Deus. Eu tenho que ir rápido. As varas foram colocadas em frente do rebanho. Querido, você precisa assumir a tua posição de liderança.
sabe? Às vezes você é uma vara, mas você fica lá escondido. Às vezes você fica assistindo o culto pela internet. Não, a vara tem que ser colocada na frente do rebanho. Você foi colocado para influenciar pessoas. Entenda a tua posição. Você está numa posição de influenciar pessoas, de ser testemunha. Para de ficar escondido. Para de ficar morto no reino de Deus. Não, Deus falou para você tomar uma posição de destaque, querido. Em frente do rebanho, assuma sua posição. Sexta característica, elas eram colocadas nos canais de água. A ovelha concebia em frente aos canais de água. O que significa isso? As ovelhas têm sede, querido. Você percebe? Vou te contar uma verdade sobre a nossa igreja. A nossa igreja, ela teve um momento muito difícil, pandemia. Nós acabamos esfriando, vieram poucas pessoas na nossa igreja, e a verdade é que, de repente, a intercessão começou a orar, o louvor, o pessoal, começamos a buscar a Deus, e a água começou a brotar nessa igreja, o rio de Deus começou a brotar nessa igreja, e sabe o que está acontecendo? Não tem mais cadeira disponível, não tem, nós vamos ter que comprar mais cadeira, para a glória de Deus. Amém? Glória a Deus. Mas escute, calma aí, para de bater palma aí. Escute, a água é sede. Vocês têm sede. Todo mundo tem sede. Deus fez o ser humano com uma necessidade. Nós temos a necessidade de buscar a Deus, de adorar a Deus. E se a gente não encontra isso, fica um buraco dentro do nosso coração. E quando isso é oferecido às ovelhas, acontece o que tem acontecido. O que eu estou falando para você, querido? Se posicione como uma vara santa, uma vara branca. Se posicione de maneira sincera. Se identifique, sabe? Não se esconda não, querido, não se acovarda. Jesus, Ele conta com você, sabe? A Bíblia fala que quem crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluiriam o quê? Rios de água viva. Você pode ser um canal de Deus para tirar a sede de muitas pessoas que estão procurando Deus em vários lugares. As pessoas têm procurado achar Deus em cristais, em espíritos malignos, em imagens. Eles estão procurando Deus, e você tem a fonte. Mate a sede das pessoas, ofereça a água viva que está fluindo do teu interior. Posso ouvir um amém? Muito bem, a última coisa que eu quero salientar: ovelhas fortes são geradas à vista das varas, e as ovelhas fracas são geradas longe das varas. Escute, você, presta bastante atenção nisso que eu vou falar. Você tem a possibilidade de gerar ovelhas fortes. Eu tenho desafiado nossos líderes, nossos pastores a gerarem ovelhas fortes. Como que eu vou fazer isso, pastor Leonardo? Escute, siga o exemplo de Jacó. Se posicione, seja um homem, uma mulher de Deus, influencie pessoas, tire a sede das ovelhas, seja uma pessoa de destaque, uma pessoa de caráter, uma pessoa santa, uma pessoa irrepreensível. Influencie essas pessoas para que o rebanho multiplique, para que o rebanho cresça, para que ovelhas fortes sejam geradas. Deus deu uma estratégia para minha mãe, o Tu Me Amas. Nós estamos vinculando o discipulado com o GPS. O que é GPS? Grupo pequeno semanal. O discipulado faz com que líderes sejam gerados, ovelhas fortes sejam geradas. Através do discipulado, nós estamos influenciando líderes para que eles gerem
ovelhas fortes, e para que essas ovelhas tenham sede, para que essas ovelhas sintam vontade de beber da água viva. Eu queria, por favor, convidar todos os líderes de GPS que viessem aqui à frente, por favor. Enquanto isso, tem um videozinho do GPS aí, não tem? Apaga a luz para mim, por favor, Rô. Coloca o vídeo do GPS, por favor. Vem aqui na frente, aqui em cima. Todos os líderes. Aleluia, você pode dar uma salva de palmas para Deus? Faz uma fila aqui, ó. Faz uma fila. Escute, querido. Rapidamente, cada líder vai falar o nome e vai falar o bairro, o endereço, tá? Por quê? Porque se você não está participando de um GPS, querido, olha onde que é perto da tua casa, ou então com quem você tem afinidade, e começa a participar do GPS. É tremendo, cara. Através desse GPS, muitos que estavam no encontro aqui, vieram através do GPS. Vidas são salvas, sabe? Ali existe o compartilhar, ali você pode pregar a palavra, você pode aprender, você pode tirar suas dúvidas. Então, se você não está fazendo parte desse mover que tem acontecido na nossa igreja, presta atenção nisso que eu estou falando. Se você não está fazendo parte deste mover que tem acontecido na nossa igreja, é hora disso acabar em nome de Jesus. Faça parte desse mover. Veja um dos líderes de GPS, um dos endereços, e comece a frequentar. Amém? Não vou passar rapidinho, vai falar o nome. João Leles, Rua Padre Bartolomeu de Guzmão, 1623, no América. No América. Bairro Pimenta, Rua Voluntário Umbaranda. Ele chama Michael, ele esqueceu o nome dele. Meu nome é Michael. Na Rua Voluntário Umbaranda, número 657, o bairro é o Pimenta. Eita glória. Vitor, bairro Centro, Rua 22, 942, Casa A. Renata, Avenida Coronel Silvestre Lima, número 55, Nogueira, 3 quarteirões daqui da igreja. Logo aqui. Pastora Josi, GPS Déboras, Mães que Oram, todas as terças-feiras, no Jardim Etempe, atrás do campinho da CPFL. Déjà vu. Nicolas, Rua João Paraçu Borges, 153, Jardim Soares.
Bruno, Novo Jockey, Alameda Maria Leda Carvalho Martins, número 106. Carlos e Jaque, no Jardim Anastácio, Avenida Jansete 311. É próximo ao bairro São Francisco. É nada, é próximo ao Ibitu. Eida, na casa da Josefina, no bairro Aeroporto, Rua 26, Avenida 011. Gustavo e Angélica, na casa da Dona Nice, na 38, entre a 45 e a 47, número 052, Jardim Alvorada. Que é isso? Milton, eu e a pastora Célia, o hospedeiro é o Paulinho e a Silvana, é Rua 42, esquina com 01. Nilva Fortunato Amêndola, número 23, na casa da Dona Ruth, no Pedro Cavalini. André e Cláudia, no centro, Avenida 25, entre 14 e 16. Eliano Alencar, Avenida Pedro Valente e número 226, Nogueira. Marcelo, Avenida MP11, Círio Alves de Almeida, 559, mais Parque. Uma salva de palmas para os nossos líderes, glória a Deus. Podem descer, por favor. Glória a Deus. Amém. Amados, participe de um GPS. Cara, é fantástico, é tremendo, é uma bênção. Deus faz grandes coisas. E sabe, eu acho que a melhor maneira para você, assim, desempenhar o teu papel de cristão, desempenhar o teu papel de ser testemunha, cara, porque às vezes você vai convidar uma pessoa para ir na igreja. Vamos lá na igreja comigo? O cara fala assim, igreja de crente? Não, igreja de crente não vou não, né? Eu sou católico, eu sou espírita, eu não vou trocar de religião. Então, às vezes a pessoa tem um pouco de barreira. Mas se você fala assim, ó, cara, vamos fazer uma reuniãozinha de oração, a gente quer orar pela tua vida, é lá na casa de um amigo meu, tal, você não quer ir? Ele vai, é muito mais fácil a pessoa ir numa reuniãozinha pequena, com 5, 6 pessoas, do que vir numa igreja. Posso ouvir um amém? Amém. Se você não faz parte, se você não frequenta um GPS, procura uma dessas pessoas e vá para o GPS em nome de Jesus. Pastores e líderes, venham para frente, nós vamos participar da Santa Ceia. Glória a Deus. Amém? Ô Davi Catibo Trevisan, sossega. Amados, nós vamos fazer algo que para mim é algo fantástico, que é participar da Santa Ceia. É a conexão que nós temos, é a nova aliança que fazemos com Jesus, em memória dele. É um mandamento que ele deixou na palavra de Deus para que façamos até que ele volte para nos buscar. Então a gente está fazendo, já ele vai voltar para nos buscar. Maranata, hora vem Senhor Jesus. Mas enquanto ele não vem,
nós vamos estar renovando a nossa aliança com Ele. E qual que é o propósito? É a gente falar assim: Senhor, nós estamos contigo, haja o que houver, aconteça o que acontecer, sempre vamos estar aliançados com você. Você tem esse desejo? Fala amém. Glória a Deus. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 23. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, Ele tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança do meu sangue, fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor, até que Ele venha. Amém? Glória a Deus. Queridos, na verdade, nós entendemos que todos nós que estamos fazendo parte do corpo, somos aptos a participar da Santa Ceia. A Bíblia fala o seguinte: quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Então a gente aconselha aqueles que ainda não têm certeza se vão participar do corpo de Cristo, se vão estar conosco na igreja, a gente aconselha a não participar da Santa Ceia, porque pode ser que você fazendo isso, você está comendo e bebendo juízo para você mesmo, tá? Se você já foi batizado, se você está em paz com Deus, com os homens, com a tua igreja, se você está com o coração limpo perante Deus, escute, participe conosco. É um momento muito especial, é um momento muito sagrado, muito sério, e que nós vamos estar renovando a nossa aliança com Ele, em memória dEle, até que Ele venha. Amém? Amém? Glória a Deus. Então, por favor, pai, mãe, levantem aí os elementos, vamos estar orando. Estenda a tua mão para cá, queridos, vamos abençoar os elementos. Pai amado, em nome de Jesus, é um simples suco de uva e é um simples pão. Mas Deus, nós queremos consagrar esses elementos agora, Pai, e que a realidade espiritual deles possam se tornar virtude quando o ingerirmos. Em nome de Jesus, que esse sangue, que esse suco de uva se torne o teu próprio sangue, Pai, e que esse pão se torne o próprio corpo de Cristo, porque nós queremos fazer isso em memória de Ti, Pai. Em nome de Jesus, ao comermos esse pão e ao bebermos esse cálice, estamos anunciando a morte do Senhor até que o Senhor venha. Renovamos a nossa aliança contigo, para a honra e glória do Teu santo nome, em nome de Jesus. Amém. Amém? Então, se você vai participar conosco, por favor, venha à frente, pegue um pão, pegue o cálice e volte para o seu lugar, porque nós faremos isso todo mundo juntos. Por favor, volte para o seu lugar e não coma ainda, tá? Não coma nem beba. Faremos isso todos juntos. Vem espírito de adoração, sabe? Venha conversando com o papai. Deus, eu sou teu, tu és meu. Jesus.
Vida eu dou a ti, Senhor, a ti, Senhor, rendida a ti estou, e para sempre, aleluia, faz em mim. Você pode ficar em pé, querido? Fale. Minha vida dou a ti, Senhor, rendida a ti estou, e para sempre cantarei. Faz em mim o teu querer. Aleluia. Oh Deus Santo, eis-nos aqui, Pai, rendido aos teus pés, declarando essa nova aliança que temos contigo, Pai. Eu sou teu, Deus, meu coração é teu, tudo que tenho é teu, Deus, eu sei que tu és meu. Eis-me aqui. Fale isso para Ele. Abra o teu coração, tire as cascas. Seja sincero na presença de Deus. Fala: Deus, eu sou teu, tu és meu. Eis aqui a minha vida eu te entrego, Deus. Minha vida dou a ti, Senhor, rendida a ti estou, e pra sempre cantar. Faz em mim, Deus. A ti, Senhor, rendida a ti estou, e pra sempre cantar. Faz em mim, Deus. Aleluia. Dá um glória a Deus aí. Glória a Deus. Pegue o seu pão. Pegue o seu pão. Esse pão representa o corpo de Cristo, que foi transpassado, que foi moído, que foi furado. A Bíblia fala: o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Ele sofreu por você. Era você que tinha que morrer naquela cruz. Era eu que tinha que morrer naquela cruz. O salário do pecado é a morte, mas Ele morreu em nosso lugar. Então você vai comer esse pão, agradecendo a Deus, porque Ele tomou o teu lugar. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Coma o teu pão aí em nome de Jesus. Agora levante o cálice da nova aliança.
Este cálice, cada gota do sangue do Cordeiro foi derramada em favor de nós. O sangue de Cristo Jesus foi derramado por você e por mim. E é esse sangue que nos lava, que nos limpa, é esse sangue que tira de você toda a iniquidade, todo o pecado. É o poder do sangue de Jesus que nos deu o direito de termos o acesso até a sala do trono de Deus. Então, em memória dele, nós, em memória de Cristo Jesus e do sacrifício dele, fazemos essa aliança em nome de Jesus. Tome. Glória a Deus, glória a Deus, aleluia. Solta a música aí para mim, mesa de som. Regozije-se, porque Ele venceu a morte, amém? Ele venceu a morte. Eita glória! Essa igreja é doida mesmo. Aleluia, aleluia. Regozije-se na presença dos anjos, na presença dos homens. Na presença dos homens, na presença dos anjos, sempre eu te louvarei, estando em guerra, celebrando minha vitória, eu te louvarei, sobre toda a terra, novo som se ouvirá. Alegria, força pra continuar. Deus de maravilha, que maravilha, te louvar, te louvar. Eu entro na presença. Cadê a letra? Põe a letra aí pra nós. O inimigo. E aí, 1000 graus? O som da festa vai subir, sua glória descerá, se ouvirá um novo som de aleluia. O som da festa vai subir, sua glória. E se ouvirá um novo som de aleluia, aleluia. Cadê as palmas? Na presença dos homens, na presença dos anjos sempre eu te louvarei, estando em guerra, minha vitória, eu te louvarei, sobre toda a terra, todo som se ouvirá, tua alegria, forças pra continuar, que maravilha, te louvar. Uou! Te louvar, te louvar. Eu entro na tua presença.
Glória a Deus. Glória a Deus. Vocês gostaram da minha equipe de dança, gente? Senta aí rapidinho, que eu estou na fumaça da glória de Deus. Foca aqui em mim para vocês ir embora rápido. Eu sei que vocês querem jantar, mas foca aqui. É rapidinho. Dia 9, o que tem? Rede de casais. Dia 9, sábado, às 20 horas aqui na igreja. Culto da rede de casais. Glória a Deus, glória a Deus. Vamos lá. Dia 30. Dia 30 de abril até o dia 1º de maio, 24 horas de louvor e adoração. Cara, se você nunca presenciou isso, você precisa vir. Nem que se for de curiosidade, vem só de curioso. Cara, que delícia que é. Nós vamos começar 24 horas de adoração no sábado às 21 horas, é isso? Isso, né? No sábado, às 21 horas, nós vamos começar, e o pau vai cair a folha, e nós vamos adorar a Deus, e vai ser aquele vucu-vucu, vamos atravessar a madrugada. Aí no dia 1º, que é no domingo, vai ter o batismo. Nós já vamos estar no óleo, já vai estar naquele vucu-vucu. A piscina vai começar assim, ó, e vai terminar cheia de lágrimas. Vai ser uma benção, vai ser uma benção. Gente, se você nunca veio no batismo da nossa igreja, primeiro você traz um lenço, porque se tem uma coisa que acontece, a gente chora bastante, não sei porquê, mas nós choramos bastante. Enfim, dia 1º, escuta, você que fez o encontro e que não é batizado ainda, eu preciso falar rapidinho. A Bíblia fala: quem crer e for. Mas por que a Bíblia manda a gente batizar? Sei lá, mas a Bíblia manda, nós temos que batizar. É assim. Você acredita na Bíblia, sim ou não? Jesus, ele foi batizado por João Batista. Ele era o Filho de Deus. Ele que criou o universo, mas mesmo assim, João Batista falou para ele: mas eu que vou te batizar? Você que tinha que me batizar. Jesus falou assim: convém que a gente cumpra toda a justiça. Então Jesus foi batizado por João Batista. Se você é melhor que Jesus, você não precisa se batizar. Agora, se você é pior, se você tem uns pecadinhos ainda, se batize em nome de Jesus. Posso ouvir um amém? Amém. Dia 1º de maio, tá? Vai ser dentro do 24 horas de louvor e adoração. Então você imagina, eu não sei se o céu vai descer ou se a igreja vai subir, mas alguma coisa vai acontecer nesses dias aí de poderoso. Amém? Fica de fora não, meu irmão, fica de fora não. Nem que se for de curioso, vem para ver que o pau vai cair a folha aqui, a unção do Senhor vai descer neste lugar. Amém? Calma, gente, tem muita coisa aqui. Deixa eu ver. Muito bem, culto de quinta-feira. Quem que é o pregador de quinta-feira? Pastor Marcelo? Glória a Deus. Quinta-feira tem sido uma bênção. Não falta também não, culto de quinta-feira. Esqueci de alguma coisa? Acho que não, né? Ah, verdade. Nós estamos fazendo a rede de homens, as camisetas. Você precisa acertar a tua camiseta e pegar. O Alex vai estar lá no fundo com a maquininha, se você não acertou ainda. E nós vamos fazer surpresa, né, Alex? Do nosso grito de guerra. Rapaz! Não, vai abalar o inferno o nosso grito de guerra. Nós demos uma ensaiada aqui na rede de homens. Rapaz, você vai ver. Ah, cadê o Thiago? Gente, ó, olha para trás. Tá vendo aquele moço ali com aquela camisa discreta? Ele é o nosso professor de música, tá? Então é o seguinte, ele vai dar aula de violão,
vai dar aula de teclado e vai dar aula de contrabaixo aqui na igreja, tá? Custa R$100, aulas individuais, uma vez por semana, você paga R$100 por mês. E se você fizer uma turma com 3 alunos, você vai pagar R$70, tá? Quem entendeu, diga amém. Se você tem vontade de aprender um instrumento, o Tiago vai estar te ensinando violão, teclado ou contrabaixo. Fique em pé, vamos terminar esse culto. Meu Deus, você está feliz? Amém? Cadê o Heitor? Heitor, cadê você? Olha que bonito, gente. Heitor, lindo. Família está inteira aí? Gente, deixa eu só falar uma coisa. Vou contar uma fofoca do Heitor. O Heitor, ele não frequenta essa igreja. Não frequentava, pelo menos. Não sei agora, sei lá, né? Mas Deus deu um sonho para ele. Ele veio no meu consultório contar um sonho. Eu falei assim: pastor Leonardo, eu tive um sonho. Que eu estava lá na tua igreja, esparramado no chão. Tinha umas pessoas ministrando. E eu recebi umas cartinhas da minha esposa. Eu olhei para ele e falei assim: ô Heitor, eu acho que você está precisando fazer o encontro. Acho que Deus está querendo que você faça o encontro. E ele falou assim: então eu vou fazer. E veio para o encontro. Veio de gaiato. Aí teve uma hora que eu olhei para ele assim, ele estava estatalado no chão ali assim, ó. Eu falei: ei, Deus, você não mente não, Deus. Você não mente não. Estava ali, ó, parecendo um saco de cimento. Glória a Deus. Glória a Deus. Deus é bom demais, gente. Deus é... Ó, não vale a pena ficar longe de Deus. Não tem vida melhor do que estar na presença de Deus. Não tem nada mais precioso do que sentir a doce, maravilhosa presença de Deus. Amém? Estenda a tua mão assim, eu quero orar por você. Você crê no poder da oração, sim ou não? Então pega com fé em nome de Jesus. Pai amado, aqui está a tua igreja, Deus, de mão estendida. Pai, e nós cremos no poder da oração, senão nós nem estávamos aqui. Nós cremos que o Senhor é um Deus vivo, que o Senhor é um Deus que responde. Então, em nome de Jesus, Deus, que o Senhor possa estar derramando bênçãos recalcadas, sacudida e transbordante sobre a vida de cada pessoa que está com a mão estendida, em nome de Jesus, Deus. O Senhor conhece as nossas necessidades, o Senhor conhece as nossas dificuldades, Pai. O Senhor sabe tudo aquilo que está no nosso íntimo. Então, em nome de Jesus, Deus, a saúde, Pai, venha sobre a vida de cada família, que a provisão, que o Teu cuidado venha sobre cada lar, em nome de Jesus. Abençoe a geladeira, a despensa de cada família, porque o meu Deus, segundo a sua riqueza e glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das nossas necessidades. Em nome de Jesus, Deus, venha com os Teus anjos, guarda, proteja, sustenta cada família para a honra e glória do Teu santo nome, em nome de Jesus. E que cada pessoa que está aqui, Pai, resplandeça a Tua glória. Que cada pessoa que está aqui, Deus, seja como uma vara perante as águas, que elas possam refletir a brancura, que elas possam ser santas, que elas possam gerar ovelhas, e que em nome de Jesus cumpram o ID que o Senhor convocou a cada uma delas, para a honra e glória do Teu santo nome, que nós oramos. Amém. Você pode dar uma salva de palmas para Deus? Glória a Deus, glória a Deus. Aleluia. Querido, em nome de Jesus, muito obrigado pela tua presença. Você é muito bem-vindo. Sinta-se à vontade, sinta-se na casa do Pai. Amém? Deus te abençoe.